Ei, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Então, a gente vai falar sobre rebeldia e eu vou começar trazendo para vocês o significado da palavra no dicionário. Diz assim: insistência no mesmo comportamento, resistência ou oposição à autoridade, teimosia, excesso de obstinação ou birra. Eu trouxe uma frase para vocês que eu vi esses dias, eu achei bem legal, que eu acho que o cara chama William Gornell, não sei se é assim que se fala, mas diz assim: nunca pense que você encontrará mel no pote em que Deus escreveu veneno no rótulo. E no livro de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, Judas, irmão de Tiago, não é o que traiu Jesus, no capítulo 1, a partir do versículo 11, diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Todas as pessoas aqui, né, Caim, Balaão, Corá, entraram nesse pecado de rebeldia, mas além deles, na verdade, eu queria falar sobre três pessoas específicas, que seria Balaão, que já foi citado aqui nesse versículo, Acã e Sansão. Então, sobre a rebeldia de Balaão, é uma coisa muito sutil. Às vezes a gente lembra muito da questão da cobiça dele, né? Mas isso começa ali numa sutileza, a rebeldia dele, que às vezes a gente tem que estar atento na nossa vida se a gente não está sendo assim também, meio ensaboado. O que acontece? A primeira vez que os mensageiros lá da terra de Canaã vêm com uma proposta para Balaão, que eles iam ser destruídos por Deus. Deus estava mandando Israel em direção à terra de Canaã para destruir todos os povos que estavam ali, porque eles eram terríveis mesmo, esses povos ali. Então eles vão buscar Balaão, que era de outra terra, mas ele era um vidente, né? Ele tinha um relacionamento com Deus e tudo que ele profetizava acontecia. Então eles mandam buscar Balaão para poder amaldiçoar o povo de Israel, para eles poderem vencer Israel. E quando eles chegam na casa de Balaão, Balaão fala para eles: dorme aí, vocês fiquem aqui que eu vou consultar o Senhor. E logo que ele vai consultar a Deus, a Bíblia fala que Deus chega na casa de Balaão à noite, né? Quando Deus aparece para Balaão, ele fala assim: Balaão, quem é esse pessoal que está na sua casa? E Balaão fala, explica quem que é, conta toda a história, e Deus responde para Balaão: você não vai com eles. Esse povo de Israel é abençoado por mim, não vai, não segue eles. É uma resposta assim, bem tipo assim, né? Gente, vocês me desculpam, mas não é que eu não queira, é que Deus não deixou eu ir com vocês. Uma coisa assim, bem mais ou menos, né? E aí esses mensageiros vão embora. Depois de algum tempo, o rei manda eles voltarem para a casa de Balaão e insistir de novo com ele para ele ir com eles. E aí, na segunda vez, Deus permite Balaão ir, falando: não, tudo bem, então vai com eles. E a gente às vezes deixa passar, mas muitas das vezes a gente faz isso também, de ficar insistindo em algo que a gente sabe que Deus já falou que não. Isso é algo também que é uma atitude rebelde, de ir contra a ordem que a gente recebeu. E essa insistência, na Bíblia, a gente vê alguns casos que deu muito errado. Um exemplo é Ezequias, que Deus chega para ele e dá uma sentença: Ezequias, você vai morrer. O que Ezequias faz? Chora e ora pedindo para não morrer. E Deus dá mais 15 anos para Ezequias. E nesses 15 anos que Ezequias ganha, Ezequias era um cara top demais, era um rei muito bom em Israel, um homem temente a Deus, mas nessa extensão de 15 anos que ele ganha, é onde que vem os pecados da vida dele e assim só dá coisa ruim, que é quando ele tem um filho chamado Manassés, que era o cão chupando manga, e é um dos principais culpados de Israel ir para o cativeiro na Babilônia. E Ezequias também é responsável por esse cativeiro por causa desse período de 15 anos que ele tem na vida dele. Que ele recebe mensageiros da Babilônia e mostra todo o tesouro que ele tinha, né? Ele se orgulha e mostra todo o tesouro que ele tinha, e Deus nessa hora dá uma sentença para ele. E como outro exemplo de rebeldia, a gente vai falar sobre Acã. Acã está em Josué 7. E o que acontece? Quando Israel está entrando na terra de Canaã para receber Canaã, Deus fala com eles assim: vocês vão ganhar uma terra de mão beijada, vai ter casas, plantações, vai ter tesouro,
vai ter tudo do bom e do melhor nessa terra. Vocês vão poder chegar e se apossar das casas que estão lá, das plantações, de tudo que está lá. Porém, a primeira cidade que vocês entrar, Jericó, vocês não vão pegar nada que tem lá, porque vai ser tudo consagrado a mim como uma oferta. Tudo que tiver lá, vocês destroem, acaba com tudo, leva só o ouro, a prata, essas coisas assim pro templo lá, para onde vai ser o meu templo, porém vocês não peguem nada, que vai ser tudo amaldiçoado. Se pegarem alguma coisa, vocês vão estar trazendo destruição sobre o povo de Israel. E mesmo com essa ordem clara, Acã se aposta de coisas amaldiçoadas e esconde na tenda dele. E Deus fica indignado. Ele vai e mostra para todo o povo de Israel e para Josué, que era o líder na época, o pecado que Acã tinha cometido, e Acã é sentenciado à morte. E Sansão é o último crente rebelde que eu vou citar aqui, está em Juízes, capítulo 15. E ele, antes dele nascer, ele já tinha a ordem clara do que ele deveria fazer e obedecer. Ele ia ser consagrado nazireu desde o ventre lá. E ele tinha uma série de regras ali que ele deveria seguir, né? E Sansão descumpre todas as regras ali, todas as ordenanças que Deus tinha dado para ele. E principalmente, né, a Bíblia fala que o próprio Deus, como ele não cumpria o chamado que Deus tinha para a vida dele, o próprio Deus vai organizando as situações assim para Sansão cumprir o que Deus queria para a vida dele. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos orienta se é para a gente ir para a direita ou para a esquerda. Deus tem vontade de nos direcionar nas pequenas coisas do dia a dia, mas a gente precisa estar disposto a obedecer, precisa estar atento ao que o Senhor quer dizer para a gente seguir, né? Em Salmo 32, no versículo 8 e 9, diz assim: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. E esse princípio da obediência parte em conhecer a Deus, primeiramente. A gente precisa buscar conhecer qual é a vontade do Senhor. E depois estar com o coração aberto a acatar o que o Senhor tem para nós, sabendo que Ele quer o melhor para a gente. Deus nunca vai querer fazer algo ruim para nos prejudicar. Mas esse coração cobiçoso da gente, às vezes que tem medo das coisas, às vezes nos leva à rebeldia. Mas a gente precisa ter o coração manso e ensinável. Algo que tem vindo muito sutil para nossas vidas, falando especificamente das mulheres, né, é esse princípio de rebeldia, porque tem sido assim, incutido mesmo pela sociedade na nossa mente, que a gente precisa ser independente, precisa conquistar, precisa se igualar ao homem, toda essa questão, mas o Senhor fala no Novo Testamento que nós seremos chamadas filhas de Sara se a gente não tiver medo e for submissa, obediente, dócil, calma, né? E no final, que a gente precisa nos deixar mesmo ser guiados pelo Espírito, que a gente não venha precisar de rédeas, né, como cavalo ou burro, né, para ser guiados por Deus, mas que a gente esteja atento e submisso à vontade do Senhor. Que em todos os detalhes a gente ouça e preste atenção no que Deus está falando, que a gente deve tomar como decisão, como a gente deve se comportar, né? Porque isso agrada ao Senhor. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima. Fica com Deus.